Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aulinha de geografia do nosso livro módulo 4. Mas hoje eu quero saber se vocês estão bem, se estão se cuidando, não é? Estamos num período, né, de que precisamos ficar em casa, né? Mas quando há necessidade de nós sairmos, nós precisamos tomar, né, algumas coisas que nós devemos botar a máscara, utilizar o álcool em gel. Então, é muito importante isso. Hoje nós temos necessidade de sair. Então, para isso, nós temos que utilizar a máscara, álcool em gel, sabonete líquido. Isso é muito importante, porque o vírus ainda está no ar e nós precisamos nos cuidar, não é? Eu quero que você pegue o seu livro na página 214 e vamos lá fazer as atividades? Os lugares e o tempo. Vamos lá. Capítulo 7. Desde que nasceu, você já mudou muito, não é mesmo? Você já reparou que muitas coisas ao seu redor também mudaram? A fotografia A retrata parte do município do Rio de Janeiro no ano de 1889 e a fotografia B retratada neste mesmo lugar em 2016. Então, são duas fotos que você pode observar como mudou. Primeiro, ali a foto já era preta e branca, né? Do outro lado já é colorida. Se você ver, as casas mudaram, passaram a existir prédios, não é? E assim foi tendo a modificação do lugar, né? Do tempo, com o passar do tempo. Então, está assim, letra B, né? Nós temos a figura A e a figura B. E nós temos assim, página 215. Que lugar está representado nas fotografias? Que lugar é esse? É um lugar do município do Rio de Janeiro. Entre as fotografias A e B, passaram-se 127 anos. Que transformações ocorreram nestas paisagens e os momentos registrados nessas fotografias? Primeira fotografia, não é? Que é bem diferente, que uma é preta e branca, a outra é colorida. Se nós observarmos hoje, houve mudança em prédios, locais onde eram abandonados, né, deram vidas, né, com casas, não é? Então, houve uma mudança. Você já observou as transformações no lugar onde você vive? Aonde eu vivo, antigamente, quando era criança, nós não tínhamos ruas asfaltadas, era barro. E hoje, depois de mais de 20 anos, a gente tem uma rua asfaltada. As pessoas que moravam aqui, muitas se mudaram, então chegam pessoas novas. Ou seja, o lugar, o tempo vai mudando, ó, né, constantemente. Então, vamos lá. Página 216. Os lugares são transformados. Os lugares são transformados tanto pela ação da natureza quanto pela ação das pessoas. Lembra que a tia falou que o local muda, as pessoas, né, mudam, ou seja, dos seres humanos. A ação das águas, das chuvas, dos mares, dos rios, a força dos ventos e o calor do sol são alguns exemplos de como a natureza pode transformar os lugares. Aqui eu tenho uma paisagem da cidade de Santa Catarina coberta por neve durante o inverno. As pessoas também estão constantemente transformando os lugares. Paisagem da área desmatada para o plantio da lavoura no Mato Grosso. A construção de pontes, prédios, praças e tantos outros elementos e cultivos de lavouras são alguns exemplos de transformações causadas por seres humanos e os lugares. 1. Dê outros exemplos de transformações causadas pela natureza que podem ser observadas nos lugares. Aqui foi onde a tia falou, né? Eu aqui tenho essa transformação de que quando eu era criança, nós tínhamos umas ruas que não eram asfaltadas, as pessoas não eram as mesmas, e com o passar do tempo tudo foi se modificando. Dê outros exemplos de transformações ocasionadas pelos seres humanos e que podem ser observadas nos lugares, né? Os seres humanos, eles constroem prédios, muitas coisas que com o passar dos anos, aqui, a cidade vai se modificando.
Página 217, atividades, tá bom? Só foi um bate-papo aquelas duas perguntas. As fotografias a seguir mostram lugares modificados pelo ser humano e pela natureza. Pinte os quadros com as cores correspondentes de cada ação. De vermelho, você vai pintar a ação do ser humano e de verde a ação da natureza. Então, nós temos aí algumas que são natureza, né? Onde não tem casa, não tem nada, e outras que já é a cidade. Então, quais são a ação pelo homem, do ser humano? E quais são a ação da natureza? Você tem que pintar de acordo com o que está pedindo na legenda. Nós temos aí a paisagem de uma praia em Jericoara, no Ceará. Paisagem de lavoura de café em Alfenas, Minas Gerais. Nós temos um vulcão em erupção. Nós temos uma paisagem da cidade de Curitiba. Nós temos a ponte sobre o rio Paranoá. E nós temos as dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Então, você tem que ver o que é ação do ser humano e o que é ação do homem. A ação do ser humano você vai pintar de vermelho e a ação da natureza você vai pintar de verde. Depois nós vamos para a página 218. Os lugares são transformados em ritmos diferentes. As transformações dos seres humanos podem ocorrer em períodos de tempos diferentes. Algumas transformações são mais rápidas e outras são mais lentas. Deixa eu trocar aqui a página. Isso. Conheça algumas transformações causadas pelo ser humano. Então, aqui nós temos a construção de grandes obras, como a de um estádio de futebol, pode durar meses, até anos para ser construídas. Isso é uma ação do ser humano, não é? Que constrói. Já a instalação de sinais de trânsito pode durar apenas algumas horas. Tá vendo? Aqui nós estamos mostrando duas ações feitas pelo ser humano. Uma que pode durar anos, meses, e outras que pode durar apenas 1 ou 2 horas, que foi a instalação, né, de um sinal. Em sua opinião, por que os seres humanos fizeram essas alterações nos lugares retratados na fotografia desta página? Por que teve essa modificação para a melhoria da cidade? Porque há necessidade? Você vai me dizer, tá bom? Agora a página 219. Conheça algumas transformações promovidas por ações da natureza, como a força das águas, dos rios, dos oceanos e a ocorrência de chuvas e ventos. Note que elas ocorrem em ritmos diferentes. As chuvas intensas ocorridas em um curto período podem encharcar o solo e torná-los mais pesados. Desse modo, ele desliza da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo, transformando os lugares em poucas horas, né? Ou seja, quando bate uma chuva e dá aquela enxurrada que desce tudo aquilo, já modifica a natureza, ocorrendo, né, uma destruição. A força da água do mar, ao se chocar contra as rochas ao longo dos anos, pode desgastar os paredões rochosos no litoral, como a fotografia ao lado. Aqui nós temos o paredão das rochas formadas pela força do impacto das ondas. Como as transformações que ocorrem nos locais retratados nas fotografias destas páginas podem interferir na vida das pessoas, não é? Muitas das vezes, essas chuvas, né, esses problemas que acontecem na natureza ocorrem pelo ser humano, que o ser humano provocou. Quando a gente não cuida de onde a gente mora, né? Quando a gente joga um lixo no chão, quando a gente não cuida daquele ambiente onde nós vivemos. Então é muito importante, porque cada um fazendo a sua parte, nós podemos melhorar, podemos evitar certos danos e poder prejudicar até mesmo nós, a nossa saúde, a nossa casa. Nós vemos sempre na televisão enxurradas, águas entrando nas casas, pessoas perdendo tantas coisas, não é? Agora, nós vamos para a página 220. Não esquece de colocar a data, tá? As ações da natureza, como ocorrem das chuvas, ventos, além de promover transformações dos lugares, interferem no dia a dia das pessoas.
A variação da temperatura do ar, por exemplo, pode ocasionar essas interferências. Em dias de temperaturas baixas, ou seja, quando faz frio, as pessoas costumam usar roupas grossas e preferem alimentos mais quentes para aquecer com chás e sopas. Na fotografia ao lado, um menino usando roupas de inverno e tomando chocolate quente em um dia de frio. Já em dias de temperaturas elevadas, ou seja, quando faz calor, as pessoas geralmente usam roupas frescas. Elas também dão preferência a alimentos leves, como sucos e saladas. No lugar onde você vive, você observa essas variações de temperatura? Como elas interferem no dia a dia das pessoas, seja no modo de se vestir, seja para se alimentar? Não é? Tem dia que tá um sol gostoso e do nada o tempo fecha, chove, não é? Então, há essas mudanças climáticas. Às vezes, num dia a gente está com casaco, no outro dia a gente está indo na praia, não é? Agora a página 221. Assinale com um X na segunda imagem. Assinale com um X. Na segunda imagem, as transformações das paisagens nos lugares retratados. Então, quais são as mudanças? Você tem que observar o antes e o depois e marcar um X aonde tem essas observações, aonde tem essas mudanças, tá bom? Em sua opinião, a transformação no lugar mostrado acima aconteceu em um período longo ou curto? Você acha que todas essas transformações acontecem de um dia para o outro? Você vai me dizer. Para qual finalidade a moradia foi transformada? Converse isso com o seu colega. Talvez a família cresceu, talvez houve necessidade de fazer mais alguns cômodos. Isso varia muito de família para família, não é? E para finalizar, a página 222, que fala: de acordo com as características dos dias retratados, contorne de vermelho as peças de roupas e alimentos mais adequados para a menina e contorne de azul as peças de roupas e alimentos mais adequados para os meninos, para o menino. Então, de vermelho você vai circular para a menina e de azul para o menino, de acordo com a condição climática que eles estão vivendo neste momento, tá bom? Tá tudo muito fácil, você aqui um pouquinho aprendeu, né, as condições climáticas, né, do tempo, né, a diferença, né, do tempo com o passar dos anos, como pode ser modificado isso? Será que modifica? Você percebeu se houve modificação aí onde você mora? Né? Esse pouquinho tempo aí, ó, você já observou? Se teve alguma mudança aonde você mora, na cidade onde você mora, às vezes as ruas calçadas, outras ruas não. Então você vai fazer tudo e observando tudo, e vamos passar a observar mais a nossa cidade, tá bom? Faça tudo com capricho, com carinho, com amor, tá bom? Realize tudo com, ó, todo aquele empenho que vocês gostam muito, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. Até a próxima aula, ó. Tchau, tchau!